Bom dia, meus irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, eu sinceramente estou um pouco indignado com algumas coisas que a gente vê aí pelas redes sociais e pensando em tudo isso, eu queria fazer aqui um desabafo, um comentário para aqueles irmãos que gostam de usar as redes sociais para difundir aí pensando, né? Na verdade, o que eu vejo? Que esses irmãos que usam as redes sociais para difundir mensagens, expondo outras pessoas, o que está acontecendo, eles pensam que eles estão fazendo um trabalho, estão prestando um serviço à Igreja de Jesus Cristo, à comunidade. Na verdade, a gente sabe que a rede social hoje, ela é um meio de sustento para muita gente, ela é um meio de ganhar pão, né? Tem muita gente que vive disso, vive de ficar postando vídeos, buscando seguidores, enfim, um montão de coisas. Mas olha, pensando em tudo isso, eu queria realmente deixar aqui uma mensagem para essas pessoas, uma mensagem de reflexão. E na verdade é uma palavra que é uma mensagem bíblica, não é algo que sou eu que estou aqui pensando e querendo dar chá de moral em ninguém, não, irmãos. Tá? Longe de mim querer fazer isso, mas olha só, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, aí tem uma história bastante intrigante de um acontecimento e que o apóstolo Paulo, ele orientando a igreja de Coríntios, o apóstolo Paulo, havia uma situação aí na igreja de dois irmãos que estavam com problemas. Então, chega até o conhecimento do apóstolo Paulo essa situação. E Paulo, com toda a sabedoria e conhecimento e temor de Deus, né, que Paulo tinha, ele fala para esses irmãos, olha só que interessante, irmãos. Paulo, ele fala assim: por que vocês estão buscando conselho de pessoas que não pertencem à igreja ou que não é parte da nossa comunidade, né, do nosso meio religioso? Por quê? Paulo, ele tem uma inquietude no coração dele, né? Agora, é certo, irmãos, que existem pessoas que são muito inteligentes e pessoas que nem sequer creem em Deus, ateus, pessoas que não congregam, pessoas que para eles a fé é o dinheiro, né? Então, na verdade, existem sim pessoas que são muito inteligentes, mas Paulo, ele fala para esses irmãos: por que vocês estão buscando conselhos de pessoas de fora, né? E por um outro lado, irmãos, também existem pessoas dentro da igreja que você não pode, irmãos, pedir conselho, você não pode conversar sobre certos assuntos. Por quê? Porque essas pessoas ainda elas não chegaram no nível de madurez espiritual. Eles não têm nem temor de Deus. Então, a gente tem que ser bastante cauteloso nesse sentido, porque Paulo, ele fala assim: não existe nenhum sábio entre vocês. Então a pergunta de Paulo era: por que vocês estão buscando conselho de afora, né? De pessoas de fora? Entre vocês não tem nenhuma pessoa que seja sábia e que possa dar um bom conselho para vocês? Essa é a primeira questão. Agora, em caso que Paulo, ele apela para um outro lado, Paulo, ele vai a um extremo, ele fala assim: caso que não tenha nenhum sábio, né? Ou que realmente ninguém aí possa solucionar, então Paulo fala assim: ó, eu vou dar um conselho para vocês. Qual dos dois aí, né? Qual dos dois pode
sofrer o prejuízo. Qual dos dois? Então olha só a importância da gente, irmãos, buscar conselho de pessoas sábias, ok? Pessoas que vai nos instruir com sabedoria, com temor de Deus, pessoas que sejam cheios da graça de Deus, para não dar qualquer conselho, irmãos, porque se a gente vai para um ímpio, ainda que ele seja muito mais inteligente que aquele irmão da igreja, mas se ele não tiver a graça de Deus, né, para poder te dar um conselho, então ele vai te dar um conselho ruim, um conselho mau, fazendo com que você ande pela lógica humana. Agora, por que é que eu tô contando essa história? Para poder falar aqueles irmãos, né, se é que pode chamar de irmãos, essas pessoas que eles estão aí nas redes sociais só expondo, né? Eles, como eu já falei no princípio, eles acham que eles estão prestando um favor para a igreja, para nós, mas na verdade o que eles estão fazendo, irmãos, eles estão expondo a igreja de Jesus Cristo. Amém? Ok, desculpe, eu tive que dar uma paradinha aqui no vídeo, mas vamos lá, voltando ao assunto aqui. Qual era a preocupação de Paulo, irmãos? A preocupação de Paulo é o que muitos hoje as pessoas não têm, né? As pessoas ficam tirando, jogando toda qualquer basura, lixo, né, que eles ouvem aí e jogando nas redes sociais, contaminando o coração daquelas pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, que ainda não conheceram a Cristo. E olha só, fazendo um paralelo do que eu mencionava acerca dessa escritura de 1 de Coríntios, capítulo 6, com a realidade que a gente está vivendo hoje, Paulo, irmãos, a preocupação dele era assim, olha, não ande buscar conselho de afora, porque é certamente que dentro da igreja sempre vai haver conflitos, sempre vai haver indiferenças, porque nós estamos falando e lidando com pessoas, irmãos, e pessoas, né? Não adianta, pessoas são problemas, cada um tem o seu temperamento, cada pessoa tem o seu caráter, tem a sua personalidade. E como corpo de Cristo, nós devemos aprender a conviver e a saber estabelecer comunhão com essas pessoas. Então, quando eu começo a expor o problema que existe dentro da igreja para as pessoas de fora, eu não estou fazendo um favor, eu estou causando eu estou danhando a obra do Senhor. Porque aquela pessoa que ainda não conhece a Cristo, ela tem uma visão e uma imagem da igreja de que todo mundo que está ali são pessoas perfeitas, santas, só que ela está equivocada, né? Ela está equivocada. Infelizmente tem muitas pessoas que pensam assim, que nós estamos num nível de espiritualidade muito melhor que eles. De certa forma é verdade, mas de certa forma nem todos que estão ali estão nesse mesmo nível. Então, quando a gente comete essas falhas de expor o problema, o que a gente causa no coração dessas pessoas? Elas falam assim, olha, eu já tenho um monte de problema sem ir na igreja. Agora, eu vou na igreja com a intenção no meu coração de quê? De resolver os meus problemas. Mas se é para mim ir na igreja e ter mais problema, para que eu vou na igreja? Então, irmãos, infelizmente, as redes sociais hoje, ela aceita tudo, né? Ela aceita tudo. E hoje, esse aparelhinho que eu estou aqui falando com vocês, ele está na mão de muita gente. E tem muita gente com tempo ocioso e essas pessoas terminam, irmãos, caindo nesses vídeos, visualizando esses vídeos, porque o único intuito que essas pessoas têm é visualização, é buscar pessoas que dê visualização para eles. Eles não estão preocupados se aquele conteúdo que eles estão colocando vai causar em você uma tristeza, no seu coração, se você vai falar assim, sabe que é melhor não ir na igreja não.
Para que eu vou na igreja? Olha só. Então, Paulo, ele deu um conselho para aqueles irmãos, né? E vou finalizar com isso aqui. Paulo, ele falou o seguinte, olha, qual dos dois pode ficar com prejuízo? Você acha que alguma pessoa do mundo, sem temor de Deus, sem a graça de Deus, vai dar um conselho desse para você? Nunca, meu irmão, nunca. Ele vai falar assim, olha, é olho por olho e dente por dente. Se ele te fez um mal, faça você também. Vingue-se dele. Mas o evangelho de Jesus não é isso. Não é isso que nós aprendemos na palavra de Deus, ok? Que Deus abençoe vocês. Esse aqui é um desabafo, é um vídeo que eu venho tempo pensando em poder compartilhar e hoje eu tomei coragem de poder compartilhar com vocês. Que Deus abençoe, um abraço carinhoso em cada coração.